Olá para todos, esse é mais um vídeo do Projeto Estudando e eu quero começar esse vídeo fazendo um grande agradecimento. Agradecer a cada um dos inscritos do canal, porque nós alcançamos uma meta que eu não tinha estipulado, uma meta que eu não tinha pensado a princípio que fosse acontecer de forma tão rápida, e nós alcançamos os 100 inscritos. Eu acho que de produção mesmo, o canal deve ter no máximo 3 meses. E em 3 meses a gente alcançou algo que eu pensei que fosse ser alcançado só no primeiro ano. Então vamos ver aí o que a gente ainda bota de projeto até o final do ano, quem sabe dobrar essa meta. Eu acho que não é tão impossível pensar, já que nós conseguimos tantos inscritos tão rápido. Então se você gosta do projeto, continue compartilhando, avise aos colegas, mostre para todo mundo, porque aqui a ideia é essa, é associar a história, a disciplina História, com a cultura pop. E no programa de hoje eu trago um pouco de mitologia grega. A ideia aqui é mostrar para vocês o que a gente pode aprender com Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, o anime que passou aqui no Brasil durante a década de 90, um grande fenômeno, que originalmente foi publicado entre 1986 e 1990 no Japão. É um anime que fala sobre mitologia grega, são os cavaleiros da deusa Atena. E qual eu quero, na verdade, responder uma pergunta. É possível aprender mitologia grega através do Cavaleiro do Zodíaco? Para isso, para poder conversar com vocês sobre isso, eu vou elencar as 7 maiores confusões mitológicas que eu, dentro da minha própria escolha, dentro da minha própria escolha, determinei para poder a gente conversar agora. Vou fazer um top 7, na verdade, das confusões mitológicas do Marasami Kurumada. Vamos começar então, gente. Um dos personagens principais de Cavaleiros do Zodíaco, um dos 5 Cavaleiros de Bronze, é o Shiryu de Dragão, na época um dos mais populares até certo ponto. E o dragão é uma figura mitológica grega, isso é completamente normal, é esperado. Inclusive, ele vive na Europa, o dragão europeu em geral, tem na cultura nórdica, tem na cultura grega, tem em diversas culturas com algumas características em comum. A gente hoje sabe que existiam intercâmbios culturais entre diversos povos daquela região, embora nem tudo seja especificamente documentado. Mas o dragão ocidental, digamos assim, ele é sempre uma criatura maligna. Ele é representado sempre com uma forma sauresca, como se fosse um réptil gigante, alado, que cospe fogo. Enquanto o dragão oriental é uma figura positiva no taoísmo e no budismo. Quando você vai para o céu, você vai cavalgando em um dragão. Esse dragão ele é mais serpente. Só a gente lembrar do Shenlong, de Dragon Ball, ou de outras figurações de dragão oriental. Ele é mais serpenteado mesmo. Ele não é tanto réptil, como é o caso do dragão ocidental. E aí, quando vai representar o dragão, o cavaleiro de dragão, que seria um cavaleiro grego até certo ponto, por mais que o Shiryu seja treinado na China, isso não interfere em nada, o Masami Kurumada, ele representa o dragão nas costas do Shiryu, na tatuagem do Shiryu, e toda vez que ele vai dar um golpe que aparece no fundo, é um dragão oriental, não um dragão ocidental como deveria ser. Então a gente aí já primeira é uma bobeirinha, mas é uma diferença de representatividade. E é bom a gente traz aqui para poder discutir essas questões de diferença. O dragão ocidental e o dragão oriental, embora sejam todos dragões, têm uma figuração completamente diferente, um significado completamente diferente. Até porque um é positivo, o outro é negativo. E eu até arriscaria dizer que o Shiryu, o dragão do desenho, ele é muito positivo o tempo inteiro, ele é sempre a inteligência do grupo, aquele que é o mais sábio. Então ele é uma figuração do dragão oriental. E se esquece completamente o ocidental, a não ser no formato do capacete, quando a armadura dele está montada. Mas isso é apenas uma pequena questão comparado com o que vem daqui para frente. Então, o nosso 6º colocado é um Marina, é um guerreiro aliado a Poseidon, e ele é o guerreiro Krishna de Kresaor. Parte dele é uma mitologia, outra parte é outra mitologia. Vamos explicar. Quem é Kresaor? Kresaor na mitologia faz parte do conto de Perseu.
O conto de Perseu é muito comum, a gente conhece ele é bastante popular, né? É aquela velha história do Perseu vai e mata a Medusa que transformava as pessoas em pedra quando olhavam nos olhos dela, ela tinha aquela cara de aquele cabelo de serpente, e aí quando ela é decapitada, ela dá à luz a 2 filhos. Se eu não me engano, esses 2 filhos são filhos de Poseidon também. Se eu não me engano, eu posso estar equivocado aqui. E esses 2 filhos é o Pégaso, que é representado no anime, mas isso nem é tocado, e Crisaor. O nome Crisaor significa aquele que carrega a arma dourada. Na mitologia, geralmente ele é representado carregando uma espada dourada que tem poderes miraculosos. No anime eles transformaram essa espada em uma lança que parece um tridente com 2 dentes só, faltando um dente. Até aí tudo bem. O problema é que Krishna é mitologia hindu. Dentro do que se acredita na concepção hindu, a divindade Vishnu já passou pela Terra diversas vezes, reencarnando e cumprindo missões aqui no planeta. Uma dessas reencarnações de Vishnu, um dos avatares de Vishnu, o 8º, se eu não me engano, foi Krishna, que é um conto famosíssimo, uma das divindades hindus que mais tem culto na Índia. O personagem Krishna, ele nasce, segundo Kurumada, em Sri Lanka, se eu não me engano, no Sri Lanka, e ele é uma mistura, então, de mitologia hindu com mitologia grega. E para misturar tudo, mais uma vez, para botar mais um componente, o Masami Kurumada ainda coloca os poderes dessa personagem baseado na energia Kundalini. A energia Kundalini, para os hindus e para os adeptos, é uma energia mental e física que o corpo consegue quando se alinha os chakras do corpo humano. Então ele pega parte do que é mitologia hindu com um conceito zen budista e trabalha e vai misturando tudo no liquidificador e coloca como o guerreiro Marina Krishna de Crisaor, que é o nosso 6º colocado. O 5º colocado desse top, dessas loucuras do Masami Kurumada, é a relação estranha, digamos assim, entre Shaka e Buda. Shaka, o cavaleiro de ouro de Virgem, representado como o cavaleiro mais poderoso entre os cavaleiros de ouro, e também é falado como o mais próximo de Deus. Lembrando que o budismo é muito disseminado dentro do Japão. Então esse Deus não necessariamente é uma visão judaico-cristã de Deus, de divindade em geral. No mangá não fica muito claro se o Shaka foi treinado por Buda. Em determinado ponto parece que o Shaka e Buda têm uma comunicação telepática. Na saga de Hades você tem todo um diálogo entre o Shaka e o Hades. E Buda. Então fica meio confuso porque em determinado momento do anime e do mangá se fala que o próprio Shaka é a reencarnação de Buda. Então Shaka é Buda ou Shaka foi treinado por Buda? Não deixa muito claro na verdade. E para além disso, como um cavaleiro que ou foi treinado por Buda, então ligado a todo um conceito oriental do budismo, ou é o próprio Buda reencarnado, é fiel a Atena? Então tudo isso é meio confuso, meio enlouquecedor. E o próprio nome Shaka vem de um dos nomes conhecidos por Buda. O nome mais comum que a gente tem, que Buda significa o iluminado, né? Um dos nomes que a gente tem é Siddhartha Gautama, o mais famoso. Comumente quando a gente vê qualquer aula, qualquer pessoa falando sobre Buda, se usa esse nome. Mas um outro nome que Buda é conhecido se chama Shakayana, Shakayama, alguma coisa assim. E de onde provém o termo Shaka. Então, Shaka de virgem, a ideia de pureza, de representação, para o japonês, para o Masami Kurumada, pureza é a iluminação de Buda. Embora tenha lá sua coerência, não é mitologia grega, é uma grande confusão entre religiões e entre mitologias que o Masami Kurumada gosta de fazer. E o nosso 4º colocado é o Cavaleiro Rock de Golem. Rock aqui está no sentido de pedra, né? Quando ele aparece pela primeira vez, ele joga uma quantidade, ele faz um derrame derrame não,
ele joga várias pedras nos cavaleiros, um deslizamento, era essa a palavra. Ele faz um deslizamento de terra sobre os cavaleiros, então o golpe dele envolve isso, tem coerência ser rock até certo ponto, mas o problema é a questão de golem. Porque golem, esse termo, vem na verdade da mitologia judaica, tá ligado à cabala. Segundo as lendas, no século XVI, um rabino da cidade de Praga, o que hoje é a República Tcheca, por causa do antissemitismo, da perseguição contra os judeus, ele cria um construto, ele cria uma espécie de monstro de barro e de pedra que cumpre pequenas missões para ele quando ele coloca um papel na boca desse golem. Então na verdade um dos romances, uma das lendas que teria inspirado Mary Shelley a fazer o Frankenstein, algumas pessoas dizem, ou outros monstros parecidos. Mas aí o Masami Kurumada vai lá na mitologia judaica e traz isso para dentro de um contexto grego que absolutamente não tem nada a ver. E o nosso terceiro colocado, a medalha de bronze, vai para Ivan de Troll, o espectro de Hades que mistura, na verdade, várias coisas diferentes. Troll, como a gente acaba recebendo muita coisa de cultura europeia, Troll faz parte da mitologia escandinava. A Escandinávia é aquela região onde tem Suécia, Noruega e Dinamarca. Algumas pessoas colocam a Islândia e outros países num grande conceito de Escandinávia, mas basicamente são esses três. E são sempre descritas como criaturas muito burras e muito monstruosas. A gente tem Trois em Senhor dos Anéis, em outros conteúdos da cultura pop, às vezes em RPG, então a gente acaba familiarizado com o termo. Mas não é absolutamente nada de mitologia grega. Até aí vai lá, a gente já viu que o Masami Kurumada chegou a um ponto que ignorou completamente. Mas ele mistura com questões contemporâneas a ele, até certo ponto, da Rússia. Ivan é um nome comum, é um nome típico até certo ponto na Rússia. O cavaleiro, ele, segundo o que o próprio Masami Kurumada coloca, ele nasce, o espectro de Hades, Ivan, nasce na antiga União Soviética, ele coloca ainda a União Soviética, não coloca a Rússia, o que até certo ponto é coerente, dada a época que ele estava escrevendo ali, final da década de 80, isso aqui pode ter sido escrito já em alguma época dos anos 90. E o golpe do cavaleiro Ivan é que é engraçado. O golpe dele é Greatest Perestroika, ou seja, ele faz um golpe em referência à política econômica de recuperação da União Soviética do Mikhail Gorbachev de 1985. Então ele pega o que naquela época era a questão econômica contemporânea, política contemporânea da União Soviética e coloca como golpe do personagem. O termo perestroika em russo quer dizer reconstrução. Então o nome do o golpe do personagem seria algo como máxima reconstrução, um golpe de ataque que reconstrói. Então, na verdade, ele só está misturando mesmo, batendo no liquidificador, tudo quanto é mitologia que ele pode, para poder dar alguma coisa para um cavaleiro. Ainda mais os cavaleiros da Linhades, que aparecem muitos pequenininhos, aparecem em pouco espaço, alguns são mortos até antes de eu falar o nome. A medalha de prata da nossa lista fica com o cavaleiro Aiacos de Garuda. É um dos personagens principais, um dos principais vilões dali da saga de Hades. E o Aiacos, o nome Aiacos, foi um rei mitológico de Creta, ou de alguma daquelas ilhas gregas, agora eu não vou me lembrar o nome. E realmente ele se torna depois um dos juízes, dentro da mitologia, um dos juízes do pós-mortem grego. Então até aí ele consegue alguma fidelidade. Existe muita pesquisa em Cavaleiro do Zodíaco, embora ele misture tudo. O problema é que ele coloca como Cavaleiro de Garuda. E Garuda é outra questão de mitologia hindu. Na mitologia hindu existe um pássaro humanoide gigante, flamejante, que é, na verdade, a montaria de Vishnu. Vishnu, para quem viu Shurato ou para quem ouviu agora a explicação de Krishna, é uma das grandes divindades hindus. Então, quando Vishnu volta à Terra, quando Vishnu aparece, ela aparece cavalgando Garuda, que é esse pássaro
que tem várias narrativas mitológicas. Então ele vai lá de novo e faz a mesma coisa. Ele mistura a mitologia grega, que é o que era para ser a base, e vai catar mitologias diferentes em vários lugares. E a medalha de ouro fica com outro espectro de Hades, Faraó de Esfinge. Peraí, mitologia grega e egípcia misturada agora? Vamos lá, primeiro a gente precisa fazer algumas ponderações. Existe esfinge na mitologia grega e existe esfinge na mitologia egípcia. Embora elas tenham alguma influência, algum toque entre si, são questões diferenciadas. A esfinge egípcia é basicamente um protetor, geralmente esculpido na frente de templos ou de pirâmides, e é representado como um corpo de leão e cabeça de homem, e esse homem geralmente é um faraó egípcio. Então ele dá uma ideia de proteção daquele ambiente. Já a esfinge grega, a gente vê na peça Édipo Rei, a gente vê a esfinge nesse conto, nesse romance Édipo Rei, e ela é representada como uma figura negativa, como um monstro, uma besta, que tem, eu vou tentar lembrar agora, rosto de mulher e corpo de leão alado. Em algumas representações eles colocam outros animais misturados. Se eu não me engano, ela é uma mistura mesmo de vários animais. E ela é que fala para o Édipo ali, decifra-me, eu te devoro. É uma figura extremamente negativa, ameaçadora na mitologia grega, que ele pega e mistura ali. E a figuração da personagem, do faraó, que já tem esse nome, faraó, que nem é nome, né? É totalmente egípcio, é um espectro de Hades da mitologia grega que é egípcio. Ele faz toda a mistura completa. E o que eu acho mais incoerente, é o que dá o primeiro lugar, é que ele ainda pega e coloca o cavaleiro, o espectro de esfinge, como guardião, como quem controla o cão de Hades, Cérbero. Então ele pega e mistura a cabeça. Se a pessoa não tem um mínimo de conhecimento sobre mitologia, vai ficar achando que aquilo está misturado. Então, por isso que o faraó de Esfinge recebe o primeiro lugar desse top 7 de confusões mitológicas de Masami Kurumada em Cavaleiros do Zodíaco. Então, chegou a hora de responder essa questão inicial. Responder esse dilema. É possível aprender algo sobre mitologia grega com Cavaleiros do Zodíaco? No primeiro momento eu diria que não, porque exatamente por causa dessas confusões mitológicas, dessas misturas loucas que narrativamente até certo ponto funcionam, o que tem ali de mitologia grega acaba ficando muito deturpado, muito misturado, então realmente a pessoa pode acabar se atrapalhando muito mais. Porém, o Masami Kurumada consegue algo que, para mim, é mais importante do que o aprendizado. Ele consegue o interesse. Ele desperta no jovem que está lendo essas obras o interesse por saber mais. Ele desperta o gosto pela mitologia grega. Ele trabalha ela novamente. O que até certo ponto é feito pela geração atual com Percy Jackson, que também bebe na mitologia grega e faz com que a gente fique interessado em conhecer mais. Então, a pessoa que tem contato com cavaleiros acaba ficando influenciado por aquilo, acha aquilo legal e de alguma maneira vai estudar, vai procurar saber. Hoje a gente tem internet aí para a pessoa buscar e conhecer o máximo possível de obras e de contos mitológicos. Então, Cavaleiros cumpre uma função de despertar o interesse nas pessoas. Bom, então, foi esse o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Acho que ele ficou um pouco mais longo do que os últimos. Peço até desculpas por isso, eu tenho tentado ficar por volta de 10 minutos. E gostaria também de agradecer novamente todo mundo que ficou aqui até o final. Gostou, curte, compartilha, passa para os colegas, comente com as pessoas para que a gente continue fazendo esse projeto, estudando, seguir aí para o infinito e além. Muito obrigado, gente.